Bênção, né? Se a gente fosse embora agora, e a gente vivesse tudo que a gente cantou até agora, e tudo que a gente já experimentou, já estava bom, né? Fala a verdade. Já estava bom demais, mas tem mais um pouquinho ainda. Segura aí que só tem mais agora mais umas 2h30 e a gente já vai para casa. É rapidinho, passa rápido, né? É coisa rápida aí de acontecer. Nós vamos começar uma nova série de mensagens a partir dessa semana, uma nova série chamada O Mundo Precisa Saber. E aí nós vamos construir um conceito aí que tem a ver com salvação. O mundo precisa saber, do nosso ponto de vista, do ponto de vista daquele que é discípulo de Jesus, precisa saber sobre Jesus, precisa conhecer sobre Jesus. O mundo precisa saber que Jesus é a resposta que eles precisam. Mas para eles saber disso, e para a gente apresentar Jesus, para a gente apresentar esse tema da salvação, a gente vai passar por alguns passos, alguns processos, né? E nós vamos começar essa semana, nas próximas semanas, nós vamos caminhar juntos aí durante esse mês de julho com esse tema. E aí você se prepare aí. E é um tema interessante porque é um tema que muitas vezes a gente quer antecipar, né? A gente já está vivendo isso aí, a gente começou com a juventude ontem já estudando parte desse tema, hoje na IBD também, as nossas crianças estão aprendendo sobre isso também, agora ali embaixo no culto delas, na classe delas. E é interessante que a gente quer antecipar as respostas, mas calma, já estou pedindo para você acalmar seu coração, a gente vai construir isso junto ao longo das próximas semanas. E o interessante é que para nós que já conhecemos a Jesus, essa série vai nos ajudar, vai nos habilitar ainda melhor para que a gente possa comunicar o amor de Jesus. E para quem ainda não conhece Jesus, isso vai ajudar a pessoa a despertar a sua necessidade de entregar a sua vida a Jesus. E o primeiro tema dessa série, né, é o grande problema da humanidade. É claro, isso tem a ver com o pecado. O texto que nós vamos usar de base, e ao longo dessa série nós vamos usar muito o livro de Romanos, né, na IBD. Hoje a gente já foi incentivado a ler o livro de Romanos ao longo desse mês. Aí leia 1, 2, 3, 4, quantas vezes você conseguir ler. E quanto mais você ler, mais você vai conseguir entender e compreender esses pontos, esses princípios que nós vamos abordar aqui nas próximas semanas. E o primeiro texto de referência para esse grande problema é Romanos 3, verso 23. É um texto muito conhecido, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem nenhuma pessoa que não tenha pecado. E a partir desse texto a gente vai tentar compreender qual é esse grande problema da humanidade que é o pecado e por que ele existe, né? Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de juntos podemos construir esse caminho para apresentarmos a salvação. Obrigado porque através da Tua palavra nós vamos poder ter subsídios para estar melhor preparados para comunicar do Senhor. E também, obrigado porque através da Tua palavra, aqueles que ainda não conhecem o Senhor vão poder ser confrontados com o seu pecado, vão poder olhar para si mesmo e reconhecer a necessidade que cada um de nós tem de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. E é no precioso nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Interessante a gente entender que quanto mais afastado o homem está de Deus, quanto mais distante o homem vive de Deus, menor é a sua consciência da necessidade que ele tem de se arrepender, e da necessidade que ele tem da salvação, e é mais longe ele está de reconhecer que ele é um pecador, porque aquilo é muito normal. Quando eu convivo com algo, ou quando eu cresço num meio onde algo é comum, mesmo que seja errado, para mim parece comum, não é assim? Se eu cresço num ambiente onde mentir, por exemplo, é comum, mentir vai fazer parte da minha vida e vai ser comum. Por isso que quanto mais afastado de Deus, quanto mais distante de Deus, menos eu tenho essa compreensão do pecado. E é por isso que a gente precisa ajudar as pessoas a entender que o pecado é um grande problema, sim, para a humanidade. O pecado é esse problema que mina as nossas vidas e ele traz alguns prejuízos para nós.
Isso ajuda a entender que o meio que a gente vive forma a nossa visão, ou constrói a nossa visão, ou seja, a nossa cosmovisão, a maneira da gente perceber as coisas. E se você for olhar no dicionário aí, para você entender o que é cosmovisão, o dicionário vai dizer que é uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio papel na sociedade, e assim outras respostas aí que vai trazer. E é isso mesmo. A nossa cosmovisão de mundo, a nossa cosmovisão da necessidade do pecado, ela infelizmente está muito influenciada pelas coisas que o mundo faz. Você já ouviu aquela frase que o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. Não é isso? O pecado, ele é pecado mesmo que ninguém ache que é pecado. Ele não vai deixar de ser pecado por isso. O mundo que nós vivemos, ele vive essa pressão e ele vive esse modo, esse modelo de vida. E a gente vê tantas coisas difíceis acontecendo, tantas coisas complicadas acontecendo, tantas ideias distorcidas, tantos conceitos distorcidos acontecendo. Por isso é que a gente precisa estar preparado para ajudar as pessoas. Porque se a pessoa não reconhece a sua necessidade, você vai apontar Jesus para ela, ou vai falar de salvação para ela, ela vai dizer assim, mas do que você está falando? Eu estou bem, eu sou de boa, estou vivendo de boa, minha vida está tranquila, minhas contas estão pagas, né? Não tenho um caminhão de dinheiro lá no banco, mas eu estou de boa, estou trabalhando, minha família está bem, meus filhos estão estudando, meu relacionamento em casa está tudo bem. Do que você está falando? A pessoa não vai ter essa consciência de que Jesus vai ser importante para ela. E é por isso que a gente precisa estar preparado para isso. E um primeiro ponto que a gente então tem que trazer para que a gente possa ajudar as pessoas a compreenderem esse grande problema da humanidade que é o pecado é: qual é a origem do pecado? Onde o pecado começou? Onde tudo isso começou? E quem estava na quarta-feira pôde ouvir um pouquinho, nós falamos que começou no começo, não é assim? Tudo começa no começo. Não dá para começar de outro jeito. E aí nós vamos lá para a formação do mundo, lá para o começo de tudo. Interessante que não foi Deus que criou o pecado. A origem do pecado não está em Deus. Deus, quando cria o mundo, já não cria assim, vou criar o mundo e vou criar o pecado, porque daí a gente já cria toda aquela história, né? Não, Deus criou o mundo perfeito. Deus é santo. E santidade e pecado não são compatíveis. Deus é luz. Luz e trevas não são compatíveis. Então, o pecado não começa em Deus. Tá, então você vai pensar, então o pecado começou com o homem, então. Também não. Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. O homem foi criado nesse estado de perfeição e pureza. E foi colocado junto ali no jardim ou no mundo para viver. O pecado, na verdade, ele tem origem no próprio diabo, que já tinha se rebelado contra Deus, e ele introduz o pecado no mundo. Vamos ver lá o texto de Gênesis 3, de 1 a 7. Gênesis 3, de 1 a 7 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Na verdade, não foi a mulher que pecou.
Quer dizer, foi a mulher que pecou. A mulher é um problema. E aqui eu preciso entrar, porque se a serpente tivesse falado com Adão, estava tudo resolvido desde o começo, estava tudo... Não, brincadeira. Hã? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Não, não é isso, não. Na verdade, o diabo, ele já tinha se rebelado contra Deus e ele tenta, ele induz, a tática dele é a mesma até hoje. E ele manipula as palavras ali, e ele usa de um subterfúgio ali, de tentar confundir a cabeça da mulher. Que é mais fácil de confundir, inclusive. Olha de novo, né? Brincadeira. Mas é isso. Então, o texto diz assim, que a serpente, ou Satanás, que se apresenta ali em forma de serpente para a mulher, diz: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Já coloca um questionamento à mulher. Não era isso que Deus tinha dito. E a mulher responde que não, que Deus não tinha dito, eles podiam comer de uma árvore só. Mas aí o diabo vem de novo e manipula ali as palavras, diz assim: certamente vocês não vão morrer, fica tranquila. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto que Ele proibiu, seus olhos vão se abrir, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que Satanás fez no coração da mulher, eu vou falar agora aqui do homem, porque a mulher, vamos falar, né, genericamente, senão eu vou apanhar aqui hoje. O que o Satanás fez foi dar a opção da dúvida. Satanás manipulou ali de alguma maneira, e é o que ele faz hoje comigo e com você. Ele gera dúvida no nosso coração. E aí a mulher, quando se depara com esse questionamento, ela fala assim: não é que é mesmo? Não é que esse negócio aí parece ser bom? Eu acho que vale a pena arriscar. Não sei não se Deus não estava, né, querendo tudo só para ele. E aí ela peca. Interessante que quando a gente acolhe a dúvida, quando a Eva, né, acolheu a dúvida, Adão também junto com ela, e isso fez com que eles olhassem para os seus próprios interesses. Eles deixaram de perceber Deus, de reconhecer Deus, de ter Deus como a única referência, e a partir do momento que eu questiono isso, e eu olho para aquilo que os meus olhos desejam, e a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. O pecado, ele seduz. O pecado é aquilo que te atrai e te leva para longe de Deus, mas te atrai. Faz com que você queira algo que nasce dentro de você e tem que satisfazer um desejo pessoal seu, a ponto de você não mais perceber Deus, não mais reconhecer Deus, se afastar de Deus, dizer assim: Deus, eu não sei não se é bem isso aí. E aí ela come do fruto. E a partir de então, o pecado entra na humanidade. Porque a partir de então, nós somos gerados, de geração a geração, gerados em pecado, com essa natureza pecaminosa, já expostos a essa condição de dúvida. E é o contrário de fé, não é? Fé numa convicção firme. Se eu duvido de algo, a minha fé já não está valendo muito. E o que o diabo faz isso? Mas aí você pode perguntar assim: tá bom, mas existem pessoas que são muito boas, existem pessoas boazinhas, eu conheço pessoas boas, você não conhece? Gente boa, gente que não tem Jesus, não entregou a vida para Jesus, e faz tudo certinho, é honesto, tem sua família ajustada, paga suas contas, paga seus tributos, não passa ninguém para trás, ajuda as pessoas ainda de vez em quando. E aí? Essa pessoa, então, está liberada desse problema? Não. O texto diz que todos pecaram. Porque o pecado vai muito além do que simplesmente fazer algo bom, ou fazer ações boas. Nós vamos ver daqui a pouco para frente. E nós vamos ver um videozinho agora, que vai ajudar a gente a perceber isso. Que não basta ser bom,
que não é você simplesmente praticar boas ações que te libera, que te deixa imune ao pecado. E é um videozinho rápido, curtinho, que vai ajudar a gente a perceber isso. O nome desse vídeo é O Senhor Cara Legal. Vamos lá. Conheça o Senhor Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Senhor Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Aqui está um. Não Senhor dirás Cara Legal, falso testemunho. você já mentiu alguma vez? Senhor Cara Legal, você já mentiu Já. alguma vez? Quem nunca mentiu? Já. Quem Como nunca se chama mentiu? alguém que mente? Como se chama Um alguém que mentiroso? mente? Ok. Que tal mentiroso? outro mandamento? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você Não já roubou furtarás. alguma coisa pelo menos uma vez? Você já roubou alguma Nunca. coisa pelo menos Mas uma vez? você acabou de Nunca. dizer que é mentiroso. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse: se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Senhor Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127 mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: A justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Todo mundo é pecador. Não basta ser uma boa pessoa. A origem do pecado, então, foi lá quando o diabo implanta o pecado no mundo. O primeiro casal lá peca, e a partir de então, todos nós somos pecadores. Carecemos desse reconhecimento. Todos nós já nascemos afastados de Deus. Todos nós já nascemos destinados à morte eterna. A origem do pecado está aí, então. Mas, se é assim, está resolvido, então está todo mundo condenado? Não, tem solução. A gente vai ver mais para frente um pouquinho, mas tem solução. Guarda o coração aí, fica tranquilo. Algumas semanas a gente vai ver que solução que é, né? O pastor Zacarias Severa escreveu um livro sobre teologia, e ele tem uma frase ali no livro que diz que o pecado nasce no coração da pessoa quando ela alimenta a incredulidade em Deus e na sua palavra. Foi isso que aconteceu. Eva, ela aceitou essa opção de dúvida e de duvidar sobre Deus e sobre o que Deus estava dizendo. Quando você duvida de algo que Deus promete para você, você já está pecando. E esse é um grande problema. E aí, a partir de então, eu deixo de olhar para Deus e olho para dentro de mim, para os meus desejos pessoais, que tendem ao pecado. Mas um segundo ponto que a gente precisa entender, além da origem do pecado, é o que é o pecado. Então, qual é a definição de pecado? Para que a gente possa comunicar para as pessoas que elas são merecedoras, né, desse castigo, que elas são pecadoras, que elas vivem sobre essa pressão desse grande problema que é o pecado, a gente precisa aprender a definir, explicar o que é pecado. A Bíblia usa um termo para pecado, que tem uma palavra grega, né, que origina essa palavra, que chama amartia. Inclusive tem uma área do estudo da teologia, que é a martiologia, que é o estudo do pecado. E o contraponto dele é a soterologia, um nome esquisito, né? Mas o estudo da salvação. E a gente vai focar um pouquinho nisso aqui para poder conceituar o pecado. Eu preciso saber explicar o que é pecado, então, para a pessoa. E essa palavra amartia, no grego, ela tem como a descrição, né, dessa palavra, que significa errar o alvo, ou fracasso, ou uma falta, ou um delito. Então, o pecado é isso, é quando eu erro o alvo. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso obedecer a Jesus, eu preciso obedecer o que Deus espera de mim, e eu não consigo. Eu erro, eu falho, eu fracasso, né, nesse meu objetivo. E a Bíblia traz várias definições para pecado, várias expressões que vão nos ajudar a entender. E vamos ver algumas delas, as principais delas vamos ver aqui. E uma delas se chama impiedade. Impiedade é pecado, ou seja, uma ação sem amor e devoção a Deus. Romanos 1,18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus se levanta. Então, impiedade quer dizer, é uma ação sem devoção, sem respeito, sem reconhecer quem Deus é. Por isso que a palavra de Deus usa muito a expressão os justos e os ímpios. São esses homens que não amam a Deus, são pessoas que não têm devoção a Deus, não reconhecem a Deus. A gente talvez possa viver, estar aqui na igreja, mas muitas vezes a gente ainda vive como um ímpio, porque a gente não tem essa devoção a Deus e não reconhece a Deus como deveria. E muitas vezes, infelizmente, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, nós temos pessoas que ainda vivem como ímpios, como homens
que não são totalmente devotos ao Senhor, que não amam ao Senhor de fato com tudo que têm e com tudo que são. Um outro ponto que esse mesmo texto traz ali é injustiça, é uma outra expressão que a Bíblia traz sobre o pecado. Ou seja, um procedimento em desacordo com o que é justo, em desacordo com a justiça de Deus. E aí eu penso que se a gente fosse tratar a injustiça e abrir tudo que a gente pode falar sobre injustiça e aquilo que nós fazemos, que não está de acordo com a justiça de Deus, dava para a gente construir uma série inteira sobre isso, né? Porque tem várias formas, várias maneiras de de experimentarmos ou de agirmos de maneira injusta ou sermos injustos. Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, verso 20, ele diz assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A nossa justiça, então, ela tem que estar baseada nos princípios de Deus, não nos princípios humanos. Não é aquela justiça, não é justo o Oscar ter esse cabelão aí, fazer esse topetão e eu ser careca. Não é esse tipo de comparação para trabalhar justiça e injustiça. Mas é o padrão de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus espera que você faça. Sabe quando você faz algo, mas que não tem amor, não está sendo manifestada a justiça de Deus. Uma outra expressão que a Bíblia traz para explicar o que é pecado é transgressão, ou seja, não cumprir as ordens ou os mandamentos de Deus. Romanos 2 traz vários detalhes sobre essa questão de transgressão e o que é transgressão. Nós vamos trazer aqui só o verso 23 do capítulo 2 de Romanos, que diz assim: você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Muitas vezes nós não transgredimos com as nossas palavras, nós não desobedecemos a Deus com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, sim. E era isso que Jesus muito criticava. Jesus criticava isso nos fariseus. Jesus criticava isso naqueles homens que exigiam que todos cumprissem a lei, mas eles não cumpriam. Sabe quando você ensina algo e fala algo, mas lá na sua casa, lá no escondido, só você, aquilo de verdade não faz diferença para você. Talvez você ensine seus filhos que eles têm que se comportar de uma maneira, mas quando você está só, você também não se comporta. Você está transgredindo um princípio, uma lei, um fundamento divino. Isso é pecado. Uma outra definição, uma outra palavra que a Bíblia traz para pecado é iniquidade, ou falta de reconhecimento do direito ou dos princípios de justiça. Falta de reconhecimento do direito ou dos princípios de justiça. Nós vamos buscar um texto lá de Isaías 59, 2, que fala sobre iniquidade. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, para que Deus, não ouça a gente. É isso que o texto lá de Isaías está dizendo. As nossas iniquidades, ou seja, a gente não viver, a gente não reconhecer esses princípios de justiça. Outra palavra que é usada para iniquidade é maldade. É você agir de maneira maldosa. Sabe quando você faz algo de caso pensado? Eu lembro de uma história, para a gente ver como o pecado é desde pequenininho mesmo, que a gente nasce com ele. O nosso filho mais novo estava numa atividade na escola. Eu não lembro quantos anos o Gustavo tinha, depois a Mary me fala aqui, eu repito para você aqui. Mas ele era pequenininho, estava na escola, e era um dia que tinha uma atividade na escola, que era o dia da família, e todo mundo brincava, ia lá para a escola junto. E a gente estava de longe, vendo ele correndo, brincando com os amiguinhos dele e tal. E aí ele subiu no escorregador, e aquela fila de garotos para escorregar, tinha 2 anos. Olha lá, a Mary lembrou, tinha 2 anos, 2 para 3 anos. E ele subiu no escorregador para escorregar, e o amiguinho que vinha atrás, na hora que ele foi sentar para escorregar, o amiguinho empurrou ele e desceu correndo, meio se estabanando lá. Aí a gente ficou de longe ouvindo, olhando.
De repente ele ficou por ali, tarará, né? Como quem não quer nada. A hora que aquele amiguinho entrou na fila de novo, ele tchum, atrás do amiguinho. A gente ficou olhando. O que esse guri vai fazer, né? Ele fez exatamente a mesma coisa. A hora que o garotinho subiu, a hora que ele chegou, ele não pensou 2 vezes. Pum, empurrou o garoto lá de cima. Quase que deu um beozão. O pecado está no nosso meio. Essa maldade, essa iniquidade, ela está dentro da gente. Muitas vezes a gente pode até talvez não executar algo mal, mas que a sua cabeça muitas vezes fica ali tramando algo, né? Como que eu vou conquistar aquilo? E às vezes para você conquistar algo, você tem que usar um subterfúgiozinho, iniquidade, maldade. É você não reconhecer o direito e a justiça de Deus, os princípios de Deus. Jesus nos adverte, lá em Mateus 24:12, e nós, que somos discípulos de Jesus, precisamos estar muito atentos, porque Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe o que acontece com o nosso coração? A gente vê essa maldade, a gente vê esse problema do mundo, a gente vê que todo mundo não presta mesmo, fala assim: quer saber? Está todo mundo mal, a gente tenta fazer a coisa boa, mas todo mundo deturpa mesmo, não está ninguém fazendo, quer saber? Não vou mais fazer também. Por que só eu? Né? Vou naquele ditado que mandurinha só não faz verão, né? Então, só eu? Por que eu vou continuar fazendo? Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Temos que tomar cuidado para que esse problema não nos afete. E nós temos que olhar muito para dentro de nós mesmos para saber se nós não estamos vivendo assim também. E uma última definição de pecado ou uma outra expressão, é desobediência, ou seja, insubmissão ou rebelião contra Deus. Romanos 5:19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Nós precisamos viver em obediência, e quando eu não vivo os princípios da palavra de Deus, quando eu escolho viver a minha vida da minha maneira, eu estou pecando. E quantas pessoas aí fora você conhece que vivem assim? Escolhem viver não obedecendo, não reconhecendo, não aplicando os princípios da palavra de Deus em nós, ou em si mesmas. Isso é desobediência, isso é pecado. Nós precisamos estar preparados, então, para quando nós formos comunicar isso ao mundo, mostrar para o mundo o que o mundo precisa saber, nós precisamos estar preparados, então, para ajudar as pessoas a reconhecerem que existe, sim, um grande problema, e que se chama pecado, e que todos nós somos afetados por ele. Eu e você continuamos assim. Mesmo aquele que já entregou o coração para Jesus, mesmo aquele que já entregou sua vida para Jesus, mesmo aquele que já foi justificado por Jesus, enquanto viver aqui nesse mundo, vive as pressões desse mal. Porque o diabo continua aí, o mesmo que o diabo fez com Eva, continua fazendo comigo e com você. Continua o tempo todo procurando oportunidades para gerar dúvida no seu coração, na sua mente. Esse é um problema que afeta a todos nós. A diferença é que a gente já reconheceu isso, e quando a presença do Espírito Santo está em nós, nós que já fomos lavados, transformados, que já reconhecemos a salvação em Cristo, a gente consegue perceber isso de uma maneira diferente, mas cuidado para você não cair nessa advertência aqui que Jesus traz e trouxe. Cuidado, porque ao olhar ao redor, você pode se acostumar com um mundo que jaz no maligno, um mundo que jaz no pecado, um comportamento que é padrão, que todo mundo faz, que todo mundo aceita. Então está tudo bem, não tem nenhum problema. É esse que é o grande problema. O grande problema é quando eu não reconheço que tenho um problema. O grande problema é quando
Foi isso que nós falamos no começo. O grande problema é quando eu acho que eu não tenho o problema, e que eu dou conta do problema, e que eu dou conta do recado, e que eu sei me cuidar sozinho. Hoje na EBD nós falamos sobre isso. Aliás, uma pausa aqui. Gente, não perca a EBD. Está muito bom. E se você participar, vai fechar muito bem com tudo isso que a gente está construindo, porque a série toda, nós vamos estar tratando com a juventude, na EBD, nós vamos estar tratando aqui no culto, então as coisas vão se consolidando, as informações vão se completando. Então não perca não, tá bom? 10 horas da manhã, facinho, é só você conectar ali, você está no grupo, você clica ali, entra no Zoom, é muito gostoso, a gente pode compartilhar, aprender uns com os outros, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nós falamos exatamente isso hoje na EBD. O problema que a gente precisa ajudar as pessoas a compreenderem esse grande mal é, primeiramente, ajudar as pessoas a entenderem que elas têm esse problema. E o que nós conversamos hoje, que muitas vezes pessoas que têm uma enfermidade, ou pessoas que lidam com um problema de vício, por exemplo, muitas vezes elas não reconhecem que têm esse problema. Enquanto eu não reconhecer que eu sou doente, que eu estou doente, que eu preciso de tratamento, eu vou continuar doente. Enquanto eu não reconhecer que eu sou um dependente químico e que aquilo me domina e que eu não tenho controle sobre aquilo, enquanto eu continuar mentindo para mim mesmo, afirmando para mim mesmo que eu dou conta, que eu sei, que eu paro, que eu tenho controle, eu vou continuar com um problema. As pessoas precisam saber e reconhecer que eles têm um problema, e eu e você precisamos estar preparados para ajudá-las nesse caminho, para ajudá-las a encontrar essas respostas que elas precisam. E é por isso que o mundo precisa saber que existe esse grande mal, que se chama pecado, que nós também estamos sujeitos. E quando você for abordar, e quando você for tentar ajudar as pessoas, não se coloque como alguém que não tem esse problema, porque você tem. Você também sofre essa pressão. E você pode ajudar a pessoa a entender que ela pode se libertar disso. E explicar para ela o que é esse grande problema. Explicar para ela todos esses pontos. Mentira, transgressão, iniquidade, desobediência, injustiça. Todas as situações que vivemos todos os dias, todos os momentos. Às vezes, no círculo mais íntimo do nosso lar. E se a gente não estiver atento, esse problema vai nos consumir. O pecado será sempre algo contra Deus, contra a lei de Deus. O pecado pode ser um ato consumado, algo que eu fiz, uma ação, mas o pecado também pode ser uma inclinação do coração, um simples desejo. O pecado também pode ser uma inclinação da mente, um simples pensamento. Não tem como não se reconhecer pecador. E tudo isso te afasta de Deus. E uma vez que o Satanás introduziu o pecado do mundo, que nós fomos afetados por ele, o que nós mais temos que guardar é o nosso coração. A palavra de Deus diz que é do coração que nascem as fontes de vida. Jeremias 17, 9 e 10 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí o Senhor diz: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O Senhor sonda o meu e o seu coração. O Senhor sonda o coração daqueles a quem nós vamos comunicar o que eles precisam saber. Mas aí as pessoas vão perguntar para você assim: tá bom, eu já entendi. Eu já entendi então que eu tenho um problema. E agora? Como é que esse problema vai me afetar? O que isso causa em mim? Aí você vem domingo que vem que a gente vai continuar. Né? A gente vai continuar a entender quais são as consequências, então, do pecado. Uma vez que a gente reconhece o problema, eu preciso saber agora, tá bom, o que isso gera em mim? O que o pecado causa em mim?
Por que então que eu tenho que me cuidar com isso? Por que eu tenho que me preocupar com ele, então? E nós vamos entender essas consequências do pecado. É o nosso próximo tema, na semana que vem. Eu quero que você baixe a sua cabeça. Quero que você olhe para dentro de você e pergunte para você mesmo: eu já me dei conta de fato que eu tenho esse problema? Mesmo já tendo reconhecido Jesus, mesmo já tendo reconhecido que Jesus se fez justiça por mim, me lavou, me limpou, mas enquanto eu estou aqui, eu sou influenciado ainda, eu sou ainda tentado, eu continuo sendo movido a fazer aquilo que me afasta de Deus. É isso que o diabo quer. O diabo não quer que as pessoas tenham consciência do pecado. O diabo não quer que as pessoas tenham consciência de que o que elas fazem afasta elas de Deus. E eu e você precisamos estar preparados para ajudar essa pessoa ou essas pessoas a compreenderem isso. Compreendendo melhor sobre o pecado, que somos pecadores, nós vamos compreender e aceitar melhor a proposta que o Senhor tem para nós, de resolver esse problema. Esse problema tem solução. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você não podemos resolver, é verdade, mas o Senhor já providenciou a solução. E é isso que nós vamos aprender ao longo dessa série. É isso que nós vamos estar preparados para compartilhar. Eu tenho 2 convites para você. Você não precisa se manifestar, mas eu queria que você saísse daqui refletindo sobre esses 2 convites. Talvez você já tenha Jesus, já entregou sua vida para Jesus, mas talvez você continue ainda não reconhecendo alguns pecados, algumas atitudes, alguns pensamentos. Você ainda não tem conseguido levar os seus pensamentos cativos ao Senhor. Você ainda tem dado brecha, tem dado oportunidade para que a dúvida nasça no seu coração. Você talvez ainda tenha comportamentos que ainda precisam ser moldados e mudados pelo Senhor. Hoje é hora de você reconhecer e dizer: Senhor, eu reconheço que tenho um problema. Eu reconheço que eu sou pecador, sim. Já sei que o Senhor morreu na cruz por mim, já entreguei minha vida ao Senhor. Mas eu ainda tenho alguns pecadinhos de estimação, eu ainda tenho um quartinho lá dentro do meu coração que ainda está obscuro, que ainda está fechado, que ainda precisa ser limpo, que ainda precisa ser revelado, que ainda precisa ser reconhecido. Hoje é o momento, a oportunidade de você abrir esse compartimento da sua mente e do seu coração, para que Satanás não tenha nenhum tipo de oportunidades com você, reconhecendo que você tem esse problema. E você que ainda não entregou a vida para Jesus, o meu convite é: olhe para dentro de você e reconheça que você precisa da presença do Senhor, precisa da proposta do Senhor para você. E o primeiro passo é reconhecer que você tem essa necessidade. E se é esse o teu momento, eu queria que você fizesse uma oração dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu não sei direito o que fazer ainda, mas eu quero reconhecer, quero pedir que o Senhor me ajude a entender daqui para frente e a compreender como que eu posso me livrar desse problema. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra mesmo a nossa incapacidade. A Tua palavra nos mostra a nossa maneira frágil de viver, a nossa maneira frágil de pensar, de nos comportar. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que temos sim um grande problema, mas obrigado porque ela também aponta para a solução. E é isso que nós estamos buscando e aprendendo aqui, porque nós precisamos fazer isso valer de fato das nossas vidas e também precisamos comunicar ao mundo as verdades do Senhor. Nós precisamos comunicar ao mundo a Tua palavra, o Teu evangelho transformador, para que as pessoas também possam reconhecer e possam aceitar que são dependentes do Senhor e que precisam do Senhor, que sem o Senhor esse problema vai consumi-las, mas
que a gente possa ter sabedoria, Senhor, vinda do Senhor, para sermos agentes na vida dessas pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, com as quais nós vamos mostrar e revelar e mostrar a presença do Senhor e apresentar o Evangelho do Senhor e apresentar a proposta que o Senhor tem. Que na construção desse caminho para a salvação, que na construção desses passos que precisamos dar para ajudar as pessoas, tanto nós possamos reafirmar a nossa convicção do Senhor, quanto possamos ajudar as pessoas também a ter um encontro contigo. Muito obrigado, porque isso é um privilégio que o Senhor nos dá também. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus.